Abraão, conhecido como o pai da fé, é uma figura central nas tradições judaica, cristã e islâmica. Sua vida e suas ações têm sido fonte de inspiração e aprendizado para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Hoje, vamos explorar 5 lições valiosas que podemos aprender com a história de Abraão, lições que continuam a ressoar em nossas vidas cotidianas e a nos guiar em nossa jornada de fé. Desde deixar sua terra natal por um chamado divino até demonstrar paciência e perseverança em meio a desafios, Abraão nos ensina sobre fé, obediência, hospitalidade e compaixão. Através de suas experiências, podemos encontrar orientação e inspiração para enfrentar nossas próprias provações e fortalecer nossa relação com Deus. Venha conosco nesta jornada para descobrir como a história de Abraão pode enriquecer e transformar nossa vida espiritual. A primeira lição que aprendemos com Abraão é sobre fé e confiança em Deus. Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra natal, Ur, e seguir para um lugar desconhecido. Imagine a coragem necessária para abandonar tudo o que se conhece e aventurar-se no desconhecido apenas com a promessa divina como guia. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4, vemos Abraão demonstrando uma fé inabalável ao obedecer a Deus sem saber exatamente para onde estava indo. Sua disposição de confiar completamente no plano divino é um exemplo poderoso de fé absoluta e entrega total. Essa fé de Abraão nos ensina a importância de confiar em Deus mesmo quando o caminho à frente não é claro. Muitas vezes, somos chamados a tomar decisões difíceis e enfrentar incertezas em nossas vidas. A história de Abraão nos lembra que, ao confiar em Deus e seguir sua orientação, podemos encontrar forças para superar nossos medos e dúvidas. A fé, como demonstrada por Abraão, não é apenas uma crença, mas uma ação contínua de confiança e obediência. A segunda lição que aprendemos com Abraão é sobre paciência e perseverança. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mas levou 25 anos para que seu filho Isaque nascesse. Durante esse longo período de espera, Abraão e sua esposa Sara enfrentaram dúvidas e desafios, mas continuaram a acreditar na promessa de Deus. Em Hebreus capítulo 6, versículo 15, está escrito que, depois de esperar pacientemente, Abraão recebeu o que lhe foi prometido, destacando a importância de confiar no tempo de Deus. A paciência de Abraão nos ensina a valorizar o tempo divino, que muitas vezes não coincide com nossa impaciência humana. Em um mundo onde queremos resultados imediatos, a história de Abraão nos lembra que algumas das maiores bênçãos vêm através da perseverança e da espera fiel. Manter a fé e a confiança, mesmo quando a realização das promessas parece distante, é crucial para nossa jornada espiritual. A perseverança, alimentada pela fé, pode nos ajudar a superar os períodos de incerteza e a continuar avançando rumo às promessas de Deus. A terceira lição que aprendemos com Abraão é sobre obediência a Deus, mesmo diante de testes difíceis. Uma das provas mais extremas de sua fé ocorreu quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho amado, Isaque. Apesar da dor e do conflito interno, Abraão obedeceu prontamente, demonstrando uma confiança total no plano divino. Em Gênesis capítulo 22, versículo 12, no momento crucial, Deus impediu o sacrifício, reconhecendo a fidelidade de Abraão e fornecendo um carneiro como substituto. Essa obediência extrema nos ensina a importância de seguir a vontade de Deus, mesmo quando ela parece incompreensível ou dolorosa. A disposição de Abraão para obedecer, confiando que Deus tinha um propósito maior, mostra uma fé que transcende o entendimento humano. Em nossas vidas, somos frequentemente chamados a tomar decisões difíceis e a seguir caminhos desafiadores. A história de Abraão nos encoraja a confiar em Deus e a obedecer, sabendo que Ele sempre tem um plano maior e melhor para nós, mesmo quando não podemos vê-lo de imediato. A quarta lição que aprendemos com Abraão é sobre hospitalidade e generosidade. Em Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 8, Abraão recebe 3 visitantes em sua tenda e prontamente oferece uma refeição generosa, sem saber que eles eram mensageiros de Deus. Essa atitude de acolhimento e generosidade é recompensada com a promessa de que Sara daria à luz um filho, Isaque. Abraão demonstrou que a hospitalidade pode ser uma expressão de fé e uma oportunidade de servir a Deus. A hospitalidade de Abraão nos ensina a importância de tratar bem os outros e de ser generoso, mesmo quando não sabemos quem são ou o que podem representar em nossas vidas. Em um mundo muitas vezes focado no individualismo,
A história de Abraão nos lembra que atos de bondade e acolhimento podem ter um impacto profundo e inesperado. Ser hospitaleiro não só abençoa os outros, mas também pode trazer bênçãos para nossas próprias vidas de maneiras que não podemos prever. A quinta lição que aprendemos com Abraão é sobre intercessão e compaixão. Em Gênesis 18, 22 e 33, Abraão intercede fervorosamente por Sodoma e Gomorra, pedindo a Deus que poupe a cidade se ao menos 10 justos fossem encontrados nelas. Sua insistência revela um coração profundamente preocupado com a justiça e o bem-estar dos outros, mesmo daqueles que não conhecia pessoalmente. A compaixão de Abraão nos ensina a importância de interceder pelos outros em oração e de se preocupar com o bem-estar alheio. Em um mundo onde muitas vezes estamos focados em nossos próprios problemas, a disposição de Abraão para lutar em oração por desconhecidos nos desafia a ser mais empáticos e a nos envolver mais ativamente nas necessidades de nossa comunidade. Sua história nos inspira a ser canais de compaixão e a usar nossa fé para fazer a diferença na vida de outras pessoas. As lições de fé, paciência, obediência, hospitalidade e compaixão que aprendemos com Abraão continuam a ser relevantes e inspiradoras em nossas vidas hoje. Abraão nos mostra que a jornada de fé não é isenta de desafios, mas que, ao confiar em Deus e seguir seus mandamentos, podemos superar as adversidades e receber suas bênçãos. Cada aspecto de sua vida reflete uma profunda confiança em Deus e uma disposição de seguir seu plano, mesmo quando ele não é totalmente compreensível. Refletir sobre a vida de Abraão nos encoraja a aplicar esses princípios em nosso dia a dia. Seja enfrentando incertezas com fé, esperando pacientemente pelas promessas de Deus, obedecendo incondicionalmente, sendo generosos e acolhedores, ou intercedendo pelos outros com compaixão, podemos nos aproximar mais de Deus e fortalecer nossa jornada espiritual. Que as lições de Abraão inspirem e guiem cada um de nós em nosso caminho de fé.